Nós hoje, ou pelo menos eu hoje, com um certo pesar, vamos encerrar a série Fascinação. Nós estamos passeando pela Bíblia, acho que uns 4 ou 5 meses nela. Então já estou com saudade antes de terminar, porque nós fomos garimpando desde Gênesis até agora no Novo Testamento os encontros de Deus com pessoas como nós, comuns, e ao esses encontros acontecerem, enquanto esses encontros aconteciam, as pessoas iam sendo transformadas, elas iam ficando fascinadas por Deus, querendo conhecê-lo mais, sendo o seu coração tocado, e a cada encontro nós fomos aprendendo coisas novas, e nós procuramos, pela palavra, seguir quase que cronologicamente. Começamos lá no princípio, no livro de Gênesis, e eu quero fechar hoje com um encontro maravilhoso, porque ele é muito poderoso. É o encontro de Jesus. Só que até semana anterior, que nós estávamos lá nos textos bíblicos, nós vimos encontros de Jesus até sua morte. E a última foi Emaús, o encontro dos discípulos de Emaús. Quem lembra? Jesus já tinha ressuscitado. Portanto, é o primeiro encontro pós-ressurreição de Jesus com alguém. E foi maravilhoso ver o que Deus fez com aqueles 2 discípulos que estavam quase em depressão. E agora, hoje, nós ainda iremos ver um outro encontro de Jesus depois da sua ressurreição. Mas foi um ser humano que estava determinado a fazer muito mal. Uma pessoa que estava com um plano de trazer muito sofrimento para a igreja de Jesus. Nós estamos diante de um episódio onde um homem, tomado por fúria, tomado por raiva, tomado por todos os sentimentos ruins, queria de todas as formas destruir, como diz as Escrituras, aqueles que andavam no caminho. Você sabia que essa é a expressão do Novo Testamento, no livro de Atos, para aqueles que andavam com Jesus, eram aqueles que andavam no caminho. E ele foi, diante de todas as autoridades, buscar cartas que lhe dessem permissão para que ele fosse encontrar onde os cristãos estavam se reunindo e os prender. E se houvesse resistência, que ele tivesse a autoridade de matar se fosse preciso. Então ele prepara um grupo de soldados, ele carrega cartas de autorização para fazer mal aos cristãos, ele monta no seu cavalo com os seus soldados e ele parte para uma localidade onde ele ouviu falar que a igreja estava pujante, estava se fortalecendo e crescendo. Nós estamos falando da Síria. A capital da Síria é Damasco. Nós estamos falando de um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Saulo de Tarso, ele é um homem absolutamente religioso. Ele está convicto das suas certezas. E ele sabe, na cabeça dele, que Jesus e os seus seguidores são uma farsa. Eles são um grande engano. Eles são uma vergonha para o judaísmo. E por isso, essa palhaçada tem que acabar. Assim ia ele, a caminho de Damasco. E você sabe e conhece as Escrituras, mas eu quero continuar parafraseando as Escrituras, te contando essa história, porque a caminho de Damasco, Saulo de Tarso, de cima do seu cavalo, ele vê uma luz muito forte, muito brilhante, e ele cai por terra. Quando ele cai por terra, ele ouve uma voz que chocou o homem de um jeito que ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pensa quando tu está certo do que tu
está fazendo. Pensa quando tu tem absoluta certeza que tu estás agradando a Deus com tudo que tu estás vivendo, e de repente a voz diz o contrário. Saulo, o que é que tu está fazendo? Por que tu me persegues? E Saulo ainda deu, ele estava tão doido, ele estava tão tomado de fúria, de raiva, ele ainda deu o caráter da dúvida. E ele pergunta: mas quem és tu, Senhor, para que eu saiba quem eu persigo? E ele ouviu a mais improvável das identidades sendo revelada: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Uau! Pensa, meu amado, pensa. Como assim? Eu estou com cartas para matar os teus seguidores. Eu quero destruir tudo que tu falou. E tu estás aqui, vivo, na minha frente, me dizendo que eu estou te perseguindo. E eu estou vendo que tu não é desse mundo. Eu estou vendo que a coisa aqui é muito diferente. E aí a Bíblia diz que Saulo fica cego. Cego. Ele fica cego. E Jesus diz para ele: entre em Damasco e espera por novas instruções. Eu vou mandar alguém te buscar. E Saulo é levado pelas mãos. Ele está cego. Ele está cego. E ele é levado pelas mãos para dentro de Damasco. E ele é colocado numa casa. E Jesus falou para ele: espera nessa casa. O lindo de toda essa história é muito, muito linda, mas é que o mesmo Jesus, ressurreto dentre os mortos, ele visita um perseguidor, ele visita um homem preparado para matar a igreja, um homem tomado de maldade, um homem tomado de fúria, de uma religiosidade sem propósito. Ele visita este, mas também ele visita um discípulo, um homem fiel, chamado Ananias. E ele chega em Ananias e aparece para Ananias, diz: Ananias, eu preciso te dar uma missão. Entra na rua chamada Direita, e lá procura por um homem chamado Saulo, de apelido de Tarso. Procura por ele, porque ele precisa que tu ores por ele. Quando tu orares por ele, ele vai retomar a sua visão. Depois que isso acontecer, tu batiza ele nas águas, e depois ora por ele para ele receber do Espírito Santo. Ananias diz assim: Senhor, eu ouvi a fama deste homem, e segundo o que eu ouvi, este homem está matando e prendendo os nossos irmãos. Ananias, vai, porque eu vou ensinar a este homem o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Pensa, meu amado, pensa que coisa séria. Ananias, então eu vou. E foi. E ele chega na casa onde estava Saulo, e Ananias já virou a chave. Ananias, obediente, fiel, já virou a chave. Saulo, irmão. Começou assim. O Senhor Jesus, que apareceu para ti, também apareceu para mim. Orou por ele. Ele foi curado da cegueira. Pegou ele, desceu as águas do batismo e orou por ele para ele ser cheio do Espírito Santo. Se você buscar critérios que comprovam a ressurreição de Jesus Cristo, a vida de Saulo de Tarso é uma das maiores, se não a maior evidência que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque não há nada que você consiga achar para explicar como é que um assassino da igreja, de um dia para o outro, se torna um homem pronto para morrer por Jesus. Não existe explicação para isso, não tem como. Ou ele teve uma experiência com o Jesus vivo que apareceu para ele e virou a chave dele, ou ele ia continuar indo para Damasco para prender os cristãos, para matar a igreja, porque ele já tinha feito isso antes. Não sei se você lembra, mas é ele quem está segurando a capa dos homens que estão jogando pedra em Estevão, o diácono, o primeiro mártir da igreja. Paulo pega: vocês vão matar ele? Deixa que eu seguro a capa de vocês, para vocês ficarem com mais força para jogar pedra, para nada atrapalhar. Taca a pedrada nele.
Ele é Saulo, este cara que pediu assim: agora eu vou mostrar o meu valor aqui em Jerusalém. Eu vou lá em Damasco acabar com a festinha desses loucos aí. E no meio do caminho, Jesus visita ele. Por isso hoje nós vamos falar, querido, de uma relação interessante entre luz e trevas. Porque aqui nós vemos alguém que dá luz, caiu nas trevas, ficou cego. E das suas trevas, ele viu a luz. E passou a enxergar para sempre. Mas para eu entrar nisso, eu quero entrar em Saulo. E eu preciso falar de um ponto que eu toquei aqui no início da mensagem, que é a religiosidade de Saulo. Aí você pensa: não, mas isso é só para Saulo. Não, irmão. Se nós não cuidarmos, nós somos picados pelo mosquito da religiosidade. Nós somos também. Porque a religiosidade cega o entendimento da verdade. Você vai precisar pensar muito no que eu vou falar, porque eu vou falar muitas coisas importantes. Mas a religiosidade cega o entendimento da verdade. A religiosidade é uma ação humana. Ela não é divina, é uma ação humana. E ela é sistemática, ela pertence a um sistema. E ela visa, a palavra que eu quero usar é dogma, dogmatizar, criar regras. Ela visa isso. Ela visa dogmatizar aquilo que era espiritual. E, além disso, encaixotar a divindade. A religiosidade tenta botar Deus numa caixinha e dizer: ó, é isso aqui, gente, ó, Deus é isso aqui, só isso aqui. É impossível botar Deus dentro de uma caixa. Impossível. Impossível. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Saulo é judeu. E ele está certíssimo das coisas que ele acredita. Para ele está certíssimo. Mas Jesus mostrou para ele que ele estava completamente equivocado. E essa é a loucura. Como ele está certo no que ele está fazendo, achando que está fazendo para Deus, e Deus aparece para ele e diz: para, porque eu odeio o que tu vai fazer. Não faz mais isso. Para. Como é que tu quer prender os meus discípulos? Está louco. Tu está me perseguindo, eu, o Senhor. E ele achando que estava servindo a Deus, fazendo aquilo. É a religiosidade de um homem que o escraviza a uma série de crenças que não o leva a se aproximar de Deus. Não o leva. Leva ele a tentar cauterizar sua consciência. A religiosidade tenta pôr uma tranquilidade numa consciência pesada. Eu já fiz a minha parte, já fiz isso aqui, já fiz aquilo outro lá. Acho que agora Deus vai gostar de mim. Meu irmão, Deus gostou de ti quando tu ainda era um pecador. Deus olhou para ti e te amou do jeito que tu era. Não quer dizer que Ele quer que tu continue fazendo coisas que te fazem mal. Óbvio que não. Mas Deus te ama. Deus te ama, você é criatura dele. Ele te chamou para ser filho, Ele te chamou para sua família. Então isso não tem nada que tu faça para que Deus te ame mais. Ele já te ama na plenitude do seu amor. Amém? Agora, glória a Deus por isso. Quando a gente, como ser humano, entra numa noia de tentar ter ações, práticas, condutas que tentam fazer com que Deus não se agrade ou goste mais de nós estamos entrando num caminho perigoso, num caminho que tenta encaixotar a Deus e tenta dizer aquilo que é de Deus e o que não é. E aí onde é que entra o perigo da religiosidade? Porque Paulo, no caso aqui ainda Saulo, ele estava convicto que ele estava fazendo bem, que ao perseguir a igreja, ele estava fazendo uma coisa boa. Olha que doido. E esse é um perigo. Perigo dos homens bomba, sabe? É isso. Ele acha que está fazendo isso e vai para o céu. Vai dar tudo certo para ele. Ele vai explodir um monte de gente, inocentes, não inocentes, não importa. Ele está sob uma cultura onde, se ele matar em nome de Deus, ele está dentro da causa e por isso será honrado. O homem é assim, religioso, e busca as suas formas criadas por si mesmo para achar um jeito de se
tranquilizar na sua alma, achando que fazendo isso estará bem, viverá para sempre. Não é assim que funciona. Aqui nós vemos uma situação complexa, porque a religiosidade de Saulo de Tarso foi para o chão. Acabou. Você quer ver Saulo de Tarso descrevendo esse episódio? Porque se você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vê Lucas, o autor de Atos, descrevendo o episódio. Mas se você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, é Saulo pregando e contando a sua história. Então você vai ver ele falando. Abra comigo. Veja aí, Atos capítulo 22, versículo do 3 ao 8. A história vai, ela é bem mais longa que essa. Nós vamos parar no 8. Porque aqui você vai ver Saulo, já como Paulo, dando a sua identidade. Ele está mostrando que ele é judeu de verdade. Que ele não é um judeu assim, meia boca, que não estudava as escrituras. Ele começa o seu discurso, você vai ler comigo, ele mostrando o seu carteiraço aqui. Ok? Veja aí. Atos capítulo 22, a partir do versículo 3 até o 8, diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Ele está em Jerusalém, ele está falando em Jerusalém. E fui instruído aqui aos pés de Gamaliel, era o mestre mais renomado de Jerusalém nos dias dele, segundo a exatidão da lei e de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele fala, e ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e matando, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote, ele sabe disso, e todos os anciãos aqui presentes. Destes eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. E ele disse: ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Oh meu Deus. A primeira chave, querido, que nós temos que tirar das nossas vidas, ou melhor, a primeira chave que nós temos que acessar para que a gente possa sair de algum lugar em nossas vidas, é a terra da religiosidade. Não dá para nós acharmos, depois de tanto tempo, que Jesus é isso e ele não é, ele é aquilo. E o que ele faz encaixotar a Deus são tradições religiosas. Mas se você vai às palavras do Mestre, se você abre os evangelhos, se você o estuda, como eu falei para vocês estudarem, como eu pedi para vocês abrirem o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 8 até Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 8, e ouvir do Mestre ele falar, você vai tirar Jesus do que os outros dizem, e você vai ouvir Jesus falar com a sua própria boca. E aí você vai entender: este é o meu Senhor, é este, ele é deste jeito. Você vai ver como Jesus trata as mulheres, você vai ver como Jesus trata as autoridades, você vai ver como Jesus trata a injustiça, você vai ver Jesus tratando as crianças. Vai ver Jesus, meu irmão, porque ali a tua religiosidade vai caindo e você vai ficar diante da luz divina, da verdade absoluta que é o próprio Deus, sendo revelado ao mundo através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o ponto fundamental. Você precisa ter na sua vida a chave que te tira da religiosidade. Em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, a gente já estudou esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz para ela que Deus é espírito e importa que os seus adoradores
Não adorem mais do jeito que adoravam antes, mas que o aprendam a o adorar como ele é, em espírito e em verdade. Deus flui no meio da adoração, e aqueles que entendem isso não deixam passar uma sequer adoração sem antes dar um abraço em Deus que está presente neste lugar, neste ambiente. Deus, ele está presente, todo o seu povo se reúne em seu nome. Deus se revela no meio dos louvores do seu povo. Entende? Então nós temos que saber e captar os lugares onde a presença de Deus se torna mais evidente e dali desfrutar daquilo que Ele está derramando em nossas vidas. Amém. Ah, mas me disseram que Deus só recebe assim. Meu Deus. Se lembra? Para você entender como Jesus é fora da caixa. Então você saber como não dá para a gente botar Ele dentro de um formato. Você lembra quando Jesus está entrando em Jerusalém, na última semana da sua vida, onde Ele está no Domingo de Ramos? Quem lembra do Domingo de Ramos? Quando as pessoas começam a pegar ramos de palmeiras, de oliveiras, e começam a fazer para Ele um aceno, Ele está montado num jumento. Lembra disso, gente? E o povo começa a ficar doido, começa a botar tapetes para ele, o jumento passar pelo meio do tapete para ele não pisar no próprio terreno. E começa a fazer uma festa em Jerusalém, e o povo começa a gritar: Hosana, Hosana das alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E começa a ver aquele alvoroço, e os religiosos ouvem isso. Os religiosos, quando ouvem isso, ficam indignados e dizem: mas o que é isso? Eles estão usando títulos que não é para qualquer um. Esse título só o Messias poderia estar ouvindo. Jesus, olha para eles e manda eles pararem de falar isso. Jesus, você lembra que Jesus disse? Se eu mandar eles pararem de falar, neste momento onde o mundo espiritual está aqui vibrando, porque o rei está entrando na cidade prometida de Jerusalém, nesse exato momento, se eu mandar eles parar de falar, as pedras vão começar a falar. Você lembra disso? Isso é fora da caixa. Quando você imaginaria uma pedra falando? E Jesus está dizendo: é impossível segurar eles, porque a natureza, o território da terra neste momento está em ebulição, que eu estou entrando em Jerusalém para tirar o pecado do mundo. Esse é o teu Deus, querido. Ele não tem nada de tradicional, ele não tem nada de religioso. Ele flui, ele é completamente espírito quando flui. E nesse aspecto, um texto que me chama muita atenção está em 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo está discutindo isso com a igreja de Corinto. Ele está dizendo para eles: vocês são muito engessados. Deus não é assim. Vocês estão querendo se prender às letras, aos códigos de regras. Vocês estão ouvindo que os judeus estão tentando impor sobre vocês uma forma de conviver, de conduta que Deus não pediu para vocês viverem. E aí Paulo fala assim, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos habilitou, ele está falando de Deus, nos habilitou para serem ministros de uma nova aliança. E aí ele diz assim: não da letra, não das regras, não dos códigos, mas do Espírito. E aí Paulo fala assim, dessa forma: porque a letra mata, a letra sozinha não tem vida nenhuma, mas o Espírito vivifica, traz vida. O Espírito traz vida. E esse é o ponto que nós enxergamos na mudança de chave que acontece com Paulo. Ele era um homem extremamente conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Ele foi treinado aos pés do melhor mestre, o melhor rabino que havia vivo em Jerusalém naquele tempo, Gamaliel, um monstro da palavra de Deus, conhecia tudo. Ele foi treinado por ele, e ele diz: no zelo, no conhecimento, na sabedoria. No entanto, tudo o que ele sabia era cultivar uma raiva, um ódio de um grupo que dizia uma coisa diferente do que ele acreditava. E este grupo, para chocar ele de vez, estava certo, e errado era ele. Tinha saído da caixa, porque tinha conhecido o Senhor da glória, que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que multiplicou peixes, que mandou tempestade parar e parou, que mandou o cego abrir os olhos e abriu, que mandou o morto viver e viveu. Esse grupo estava vivendo a fascinação de andar com o Senhor dos senhores, enquanto Saulo, tudo que conhecia era a letra das regras, dos códigos que ele não foi ensinado no passado, mas que naquele momento já não o ajudava a se encontrar com Deus.
O próprio Deus foi nele e disse: Saulo, para, só para. Eu ouvi o teu coração, eu ouvi o teu zelo. Ele até é bonito, lá no íntimo é bonito o teu zelo, o teu coração. Mas tu está opinando no lado errado, irmão. Lá o lado que está recebendo vida. Quer matar quem está fazendo a coisa viver? Não. Acorda. Quem está perseguindo sou eu. Mas quem és tu? Eu sou Jesus, que tu chamou de fraude. Eu sou Jesus, que tu chamou de falso profeta. Eu sou o Messias, o Senhor dos Senhores. E para tu ficar de perto, tu que achava que enxergava tudo, vai ficar cego. E só quando um discípulo meu aparecer na tua casa, tu vai voltar a enxergar. Quando Saulo é visitado por Ananias, ele está em choque. Ele está 3 dias sem comer. Ele está em choque. Ele está assim, imagina a mente dele. Ele está revendo tudo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu achando que eu acertava, fazia tudo errado. Eu achando que eu estava fazendo o que tu querias. Eu estava fazendo o oposto do que tu querias. Meu Deus, o que será de mim? Será que você aceita? Será que eu tenho futuro? Será que o Senhor vai me matar? Porque eu mereço morrer. Ele fala isso direto. Depois ele fala isso direto. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o mais pecador de todos. Porque eu persegui a igreja. Eles não perseguiram. Eles foram à igreja. Eu fui perseguidor. Então ele carrega esse peso com ele. Ele carrega esse peso com ele por muito tempo. Mas o fato é que quando aquele homem volta a ver, ele já não é mais o mesmo homem. Agora ele é um homem de olhos abertos. Agora ele viu o rei. Agora ele não viu a palavra que veio da boca de Jesus. É diferente. Ele está totalmente fascinado por aquilo que ele perseguia. E ele virou o apóstolo que mais falou de Jesus no Novo Testamento. Aquele que perseguia a igreja foi o que mais falou e edificou igrejas em todo o Novo Testamento. Só Deus. Só Deus. Isso é um privilégio dele? Não. É um privilégio de todos aqueles que dão seu coração para Jesus. A religiosidade, ela nos leva a seguir regras, mas não nos consegue nos conectar com Deus. E esse é o perigo. E esse é o problema. Porque a religiosidade pertence à carne. Pertence à carne. E quem anda na religiosidade, nesses seus caminhos, acha que está fazendo bem. Mas isso não é o suficiente para entrar na família de Deus. Na realidade, para entrar na família de Deus, tu não precisa fazer nada, e sim receber aquilo que já foi feito por ti. É diferente. É assim, não está nas tuas mãos, não pertence a ti essa glória, pertence a Ele. Ele morreu por nós. A palavra religião vem do latim, a religião vem do latim. E no latim ela significa religare, ligar de novo o que foi perdido. Em outras palavras, a religião visa reconectar o homem com Deus. Mas isso não é cristianismo. A religião é um esforço do homem em tentar se conectar com Deus. O cristianismo é o esforço de Deus em conectar o homem com o próprio Pai. É Deus. Ele morreu por mim e por ti. Ele morreu por nós. É o esforço de Deus. E quando a gente vira essa chave, você não precisa mais lutar para ser aceito. Ele já te aceitou na tua pior versão, porque estava todo errado. E te trouxe para perto para tu ser um príncipe do seu povo, uma princesa do seu povo, para te instruir, te corrigir. Claro que ele vai nos confrontar, porque não tem pai que vê com o filho fazendo besteira e não confronta o filho, porque isso é a essência do amor. Amém, gente? Amém. Quando Deus te corrige, ele te corrige porque ele te ama muito. Quando Deus te diz não, ele sabe que vai te quebrar todo se tu avançar para lá. Porque é o teu Deus cuidando de ti, porque te ama. Agora, é muito diferente de eu tirar Deus da equação e seguir umas regras, achando que com isso eu me conecto com Ele mesmo sem Ele. Não dá, porque somente um caminho, só há um caminho entre o Pai e os homens, Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens, que morreu por mim e por ti. Só há um caminho, Ele é o caminho. João 14,6, a verdade e a vida. E ninguém, Ele disse isso, ninguém chega no Pai, se não for através dele. Você está me entendendo, mano? Então
Então o que acontece? Jesus nos encontra. Como encontrou Paulo, não foi você que o encontrou. Ele disse isso, não foi ele que disse isso? Não foi vocês que me encontraram. Eu é que os encontrei e te chamei. Eu é que te encontrei. Não, vocês. Tanto que ele mesmo disse, eu amei vocês primeiro. Eu amei vocês primeiro. Depois vocês vieram me conhecer, mas eu já te amava há muito tempo. E eu te encontrei. Jesus nos encontrou. Amém? Amém. E quando ele nos encontra, primeiro, ele nos deixa cegos, como Paulo, das coisas sem real valor. É o teu primeiro amor. Quem já teve o seu primeiro amor com Jesus sabe disso. Muita coisa perde sentido nos teus primeiros meses com Jesus, porque tu fica cego das coisas que de fato não tinham valor nenhum. As drogas perdem valor, a bebida, a loucura perde valor, as promiscuidades perdem valor, a fama, os poderes perdem valor, porque você está diante de um poder que nem desse mundo é. Você está diante de um poder decidido por ouro para ser piso, para ser pavimento das ruas, que usa pedra preciosa para fazer muro. Você está diante de um outro poder, outra realidade. De repente, aquilo que para ti era tudo, você se encontrou com Jesus e disse: ah, meu Deus! E eu correndo atrás do vento, e eu correndo atrás de fama, eu correndo atrás disso ou daquilo, e tudo que eu precisava é correr atrás dele, me encontrar com ele. Você fica cego das coisas sem valor. Mas depois, quando ele abre os nossos olhos, porque ele abre, se você andar um pouquinho com ele, você não vai ficar cego por muito tempo. Ele abre os nossos olhos. Você passa, aí sim, a viver e receber dele das coisas que realmente importam. Você passa a ter uma lucidez para separar o fútil do essencial, o inútil do muito importante, aquilo que realmente importa e aquilo que não vale a pena se gastar por isso. Ele abre os teus olhos. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando ele abre os nossos olhos, inevitavelmente, vai chegar, inevitavelmente, você aprende que você morreu para si mesmo. Você morre para si mesmo. E você passa a viver a vida de Deus. E o nome disso, que é Jesus só deixou 2 rituais na igreja, só 2. O batismo e a ceia. Ele só deixou 2 ritos a serem seguidos. E aí você entende o batismo. Os seus olhos se abriram, você entendeu, eu preciso ser batizado nas águas. Preciso. Porque é meu testemunho, eu vou declarar, Jesus é seu filho. Só que meus olhos estão abertos. Eu já não consigo ver o que estava para trás, com o fascínio de antes, porque agora só que me fascina. Então eu estou pronto para ser batizado nas águas, aí tu quer essas águas. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo tem os seus olhos abertos. A primeira coisa que acontece com ele, batismo nas águas. Depois que ele é batizado nas águas, Deus tem um segundo batismo para derramar sobre as tuas vidas. O batismo no Espírito. O batismo que te deixa corajoso, ousado, confiante. O batismo que te dá uma força que não é desse mundo. O batismo que te carrega cheio de dons espirituais que vêm dos céus. O batismo do Espírito Santo vem na sequência. E se você não foi batizado no Espírito Santo ainda, eu vou te marcar uma data. Revisão de vidas. O mês de maio está chegando. E lá você vai ter uma oportunidade de receber o poder de Deus sobre a sua vida. Amém. Depois que você recebe o batismo do Espírito, é que nem uma lâmpada que foi acesa. Você precisa mantê-la acesa. Aí alguns, por isso que alguns se perdem depois. Eu fui batizado no Espírito, mas agora estou meio desanimado. O que tu fez? Nada. Falou com Deus? Não. Leu a Bíblia? Não. Escutou o louvor? Não. O que tu fez? Nada. A lâmpada foi apagando. Foi no culto da igreja? Não fui. Foi se apagando. Então você pode até ter sido visitado pelo Espírito de Deus, mas você deixou a lâmpada apagada. Então você precisa manter essa chama acesa. Onde é que eu mantenho a chama acesa do Espírito? Nas práticas naturais de relacionamento com Deus. Eu venho ao culto, eu me relaciono com Deus. Eu oro em casa, eu me relaciono com Deus. Eu escuto louvores, eu estou me relacionando com Deus. Eu estudo a palavra, eu estou me relacionando com Deus. Enquanto você se relaciona com Deus, a sua chama estará sempre acesa. É isso que você pensa. Então, meus olhos estão abertos. Que maravilha! Batismo nas águas. Depois, batismo no Espírito.
O que aconteceu depois que eu fui batizado no Espírito? Ah, meu irmão, aí já era. Você se tornou um testemunho vivo de Jesus. É o que aconteceu com Paulo. Paulo, depois de ser cheio do Espírito Santo, naquele momento, na casa onde Ananias o visitou, ele já procura o primeiro lugar para falar de Jesus e já sai falando. O pessoal não entende, mas não era esse. Não era esse que prendia. Agora está falando de Jesus apresentando. Estranho, né? No começo ninguém acreditou nele. Nem os discípulos, nem os 12. Não acreditaram. Não acreditaram. Também, já pensou? Se vamos imaginar que o Osama Bin Laden não tivesse morto, mas tivesse convertido. Você o recebia na sua igreja para dar o testemunho? Vai que, né? Vai que ele está tomado de bomba ao redor dele. E agora? Esse era o apóstolo Paulo. Ele era o terrorista da época. E se converteu? Ninguém queria receber ele. Todo mundo tinha morrido de medo. Deus vai para se entrega. Aquele tempo segundo. É isso. Só Barnabé. Se você conhece o texto de Atos, você sabe que Barnabé pega Paulo de braço no braço. Diz, não, eu te vi transformado. Eu vou te apresentar para os 12. E aí apresenta Pedro, apresenta Tiago, apresenta João. E eles começam a deixar Paulo um pouquinho mais à vontade. Até se tornar o apóstolo que foi. Mas no começo foi extremamente resistido. Como é que eles passaram a crer que Paulo não era mais o mesmo homem? Porque ele começou a falar a sua história. Testemunho vivo. E Paulo dizia, ninguém me contou. Eu ouvi direto de Jesus. Ele veio na minha frente e me contou. E ele dizia nos seus textos, o evangelho que eu prego, eu não ouvi de homem nenhum. Eu ouvi direto de Jesus. Você entende? Quando eles começaram a ver Paulo testemunhando, ousadamente, corajosamente, eles passaram a confiar nele. Então esse é o próximo passo. Testemunhar a respeito do que Jesus tem feito em sua vida. E talvez você não tenha a dimensão. E eu quero te dar esse conselho. Testemunhe Jesus, por onde fores. Testemunhe. As pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito no teu coração. E você não tem ideia o quanto isto basta para elas se despertarem e conhecerem a Deus. Esse microfone está me perseguindo. O quanto isso basta para elas conhecerem a Deus. O teu testemunho é extremamente poderoso. O que Deus fez na tua vida é o suficiente para despertar a fé daquele que está ao seu lado. Paulo só contava a história dele, Paulo não contava mais nada. Eu era um perseguidor, eu não valia nada. Eu estava indo para Damasco para matar a igreja. Jesus apareceu para mim e hoje eu sou um novo homem. E todo mundo começou a ouvir ele falar e querer Jesus. Você só precisa contar a sua história. Não existe história mais cabulosa ou menos cabulosa. Se ela é verdadeira, ela é regada pelo poder de Deus para a transformação de vidas. É isso que você tem que saber. Você pode contar a sua história que seja simples, mas ela foi verdade que Jesus fez ali. Isso é o suficiente para o poder de Deus operar naquele que escuta. A fé, segundo as Escrituras, não vem pelo ouvir, e o ouvir das palavras de Deus. Não é isso? Então você precisa falar para despertar fé àqueles que precisam ouvir. Amém. Amém, querido? Então, para finalizar, seus olhos são abertos. Você sai no meio da religiosidade e mergulha em Deus. Segundo, você batiza nas águas. E ao se batizar nas águas, você se estabelece em aliança com Deus. Terceiro, você é batizado no Espírito e é tomado de força e autoridade. Consequência, você se torna um testemunho vivo de Jesus. Sua vida passa a ter propósito, passa a ter sentido. E por fim, a eternidade te espera para você viver com Ele para sempre. Amém? Meus irmãos, eu queria te convidar a ficar em pé. Enquanto você fica em pé, eu quero que você lembre de uma imagem. Até se você que está aqui, procura aí para nós, se der. Aquela imagem da Capela Sistina, onde Deus e Adão estão quase se encostando, porque isso é o reflexo da religiosidade, da religião como um todo. Deus está tentando chegar, né? E Deus tem um plano,
Mas o homem também tem o seu plano e tenta fazer. E ele não consegue gostar. Ele não conecta. A religiosidade, ela faz o seu melhor, mas não consegue conectar. Diferentemente daquele que se rende e deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Se não der da bom, não tem problema. O pessoal conhece a imagem, né? Uma pintura de Michelangelo, se não faz agora. Ou da Vinci, né? Acho que é da Vinci. E com isso, queridos, eu quero que o pessoal está mexendo lá. E com isso, eu quero te trazer para perto. Você entendeu que o esforço foi de Deus? Foi Ele quem te procurou. Você não está nessa noite aqui por acaso. Foi Ele quem te trouxe. E Ele te trouxe porque Ele quer te trazer para perto. Você precisou ouvir sobre regras, códigos, dogmas, religiosidade, para entender que Ele não está em nada disso. Ele está disponível a todo aquele que crê, que o busca com um coração fiel e sincero. Ele está acessível. Por isso, querido, eu quero te chamar hoje a restaurar o seu relacionamento com Deus. Você vai orar como não orava antes. Você vai ler a Bíblia como não lia antes. Você vai adorar a Deus como não adorou antes. Porque Deus está te chamando para perto. Você vai estar nos cultos, não vai perder as reuniões, que aqui nós estamos juntos, sendo abençoados e fortalecidos. Sozinho é bem mais difícil. Longe, a chama tende a esfriar. Mas você é uma flecha nas mãos de Deus, se a sua chama estivesse acesa. Você é como um bisturi afiado nas mãos de um cirurgião, se a sua chama estiver acesa. Por isso, meu irmão, não desperdice a oportunidade que o Senhor te dá. A oportunidade que o Senhor te dá é ter uma vida com propósito. Uma vida que não cabe só em si mesmo, mas que é abençoadora, transformadora. Hoje os teus olhos estão sendo abertos pelo próprio Deus, para que você rompa os grilhões da religiosidade e entre com ousadia e confiança no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso. Você vai fazer que nem aquela mulher com fluxo de sangue. Ela quebrou todos os padrões religiosos, se jogou aos pés de Jesus, dizendo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E Jesus disse que ele não viu uma fé como a dela. Ela fez ele fluir num poder. Ela nem conversou com ele, ela só gostou dele diferente. Você vai fazer como aquela outra mulher que pegou o seu jarro mais precioso, das coisas mais valiosas que ela tinha, e quebrou aos pés de Jesus e chorou aos seus pés, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, porque ela o adorava. Isso é fascinação. Isso é o propósito dessa série. Essa série fecha hoje, mas o nosso fascínio por Jesus não acaba nunca. Pelo contrário, precisa ser nutrido, regado todos os dias, para que você possa estar aos seus pés, para que você possa viver testemunhando da sua grandeza, beleza e poder, para que você não se perca nas coisas deste mundo, que este mundo serve para tentar nos distrair, para que você foque naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, naquilo que é precioso, naquilo que é imutável. Aquilo que Deus te chama para você entrar com toda a sua força diante dele e se derramar na sua presença. Como aqueles anciãos em Apocalipse que tiram as suas coroas. São reis, são sacerdotes, são homens de grande intimidade com Deus. Tiram todas as suas glórias
e rendem suas glórias aos pés daquele que é o único digno de toda honra. É isso. Fascinação por Ele, uma vida com Ele, todos os dias, buscando estar perto, aliançado, servindo, amando, em comunidade, em amor. A vida que o Senhor te reservou. Fique cego hoje das coisas que não têm valor nenhum e abre os seus olhos para as coisas que valem tudo para nós, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deixe o Senhor ajustar as prioridades e trazer sobre ti aquilo que realmente é pedra preciosa, aquilo que é ouro, aquilo que realmente não perde o seu valor. Receba da parte de Deus a visitação do Espírito Santo nesse momento da sua vida, para que você possa se fortalecer, se aproximar e se conectar com Deus de uma forma tal, de que você flua no Espírito e aprenda a adorar o Espírito em verdade. Você quer os milhões que te vendiam antes, que você possa viver uma vida de plenitude diante dele.